Quero ser um urubu na mão de Deus e não a ave bela e rara na mão do diabo. Desde que Jesus nasceu, Satanás começou a ser derrotado. Estou seguindo a Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É maravilhoso ajoelhar-se diante de Jesus. Na terra não há homem algum a qual se deva dobrar os seus joelhos, mas bendito é aquele que dobra seus joelhos antes a Jesus. Tenho preso em meu coração a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não largarei nunca. Aleluia. Muitas pessoas emanam de si tanta fé que através dela Jesus liberta outras que não têm. Esse rasgo de fé foi pronunciado por um pernambucano que foi progressivamente servente de pedreiro. Ele era pedreiro, eletricista, encanador, carpinteiro, pintor, mestre de obra, até desligar-se da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e fundou em São Paulo, em 1955, a Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Aos 26 anos, na certeza de que Deus o chamava para uma grande obra de avivamento, em junho de 1989, um mês antes de completar 60 anos e 10 meses antes de morrer, o chamado missionário Manuel de Melo, em uma grande concentração em praça pública na cidade de Tatuí, em São Paulo, lançou farpas para todos os lados. O Brasil é conhecido lá fora como o país do carnaval, o país do futebol, o país da feitiçaria, o país do governo larápios ineptos, o país mal pagador, o país de mau caráter e caloteiro. Roma está entregue à idolatria. O prefeito de Roma é comunista. O parlamento de Roma aprovou o aborto. E o chefe de Roma ficou de boca aberta sem poder fazer nada. A solução do Brasil não vem de Roma, não vem da Itália, não vem dos Estados Unidos, não vem da Rússia, não vem da Alemanha, não vem do Japão. A solução do Brasil só pode vir das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maioria dos pregadores ensina os crentes a ser fraco e alguns ensinam até orar por essas autoridades que estão aí, baseada no versículo que diz: orai pelas autoridades constituídas, e eu oro. Só que a autoridade constituída é aquela que dirige o povo de acordo com a palavra de Deus. Quando a autoridade dirige o povo de acordo com a vontade de Satanás, não merece o nosso respeito. O sermão de Tatuí foi sobre o Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel capítulo de número 37, do 1 ao verso de número 14. Segundo os organizadores naquele dia, foram 1.018 almas que confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de suas vidas. E nestes números não estão inclusos dezenas e dezenas de pessoas cujos nomes não foram anotados pelos conselheiros por causa da grande aglomeração que se deu em frente ao palanque quando Deus começou a realizar milagres. Em outra ocasião, Manuel de Melo pregou por 5 dias no estádio de futebol Fonte Nova, em Salvador, sede mundial da macumbaria, com cerca de 160 mil terreiros de macumba. Uma noite depois de pregar contra a feitiçaria, um homem alto de pele negra e terno branco, com a rosa vermelha no peito e rodeado de 12 baianas com saias rodadas, procurou e exigiu que ele se retratasse no dia seguinte do que havia dito diante da multidão. Esse homem era o presidente da federação de todos os terreiros da Bahia. No dia aprazado, havia alguns milhares de homens, vestidos de branco, com a bengala na mão e uma vela acesa na outra. Era todos os macumbeiros, convocados para intimidar Manuel de Melo, que não se retratou de coisa alguma. Em Moarama, no Paraná, havia uma jovem psicóloga muito bonita, mas doente, filha do juiz de direito da cidade. Ela detestava os negros. A moça foi ouvir Manuel de Melo. Queria ser curada e ficou surpresa quando o pregador chamou um velho negro para impor sobre ela suas mãos. A psicóloga foi curada, tanto de sua epilepsia como do seu preconceito racial. Não erra de admirar que esse pernambucano, filho de agricultor, tinha sido preso 27 vezes, acusado ora de curandeirismo, ora de desrespeito às autoridades. O que causa mais admiração é o número de países visitados. São 133 países e as oportunidades que esse homem de humilde condição
teve de testemunhar perante a rainha da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Alemanha e outros governadores por ter pregado nos maiores auditórios e estádios de futebol do país. Manuel de Melo é chamado de o pregador das multidões. O ex-empreiteiro de obra de São Paulo construiu um dos maiores templos evangélicos do Brasil, na capital de São Paulo, com mais de 6.000 metros quadrados, incluindo o átrio. Nem sempre Manuel de Melo era cuidadoso com a exegese bíblica, com as citações históricas. Ele inventou uma hierarquia bastante estranha. O diácono estava submisso ao presbítero e o presbítero ao pastor. Deus fala diretamente com o pastor e esse com o presbítero e este com o diácono. O presbítero tem a ordem de abrir a cortina e falar com o sacerdote, o pastor. Porém, o diácono não tem permissão de abrir a cortina e falar com o sacerdote. No célebre sermão de Tatuí, Manuel de Melo contou, nos meados de 1520, que o padre Martinho Lutero ouviu a voz de Deus e caiu por terra. Foi batizado com o Espírito Santo e levantou-se e fez o maior roubo santo do universo. Entrou nos aposentos do Papa, roubou a Bíblia Sagrada e mandou imprimi-la. Começou a cobrir a Alemanha com a palavra de Deus. Então o Papa reuniu mais de 70 cardeais, mais de 1.000 bispos e todo o exército da Itália para dar cabo de Lutero e não voltou atrás. O Brasil para Cristo foi a única igreja pentecostal a se afiliar ao Conselho Mundial de Igrejas em 1969, 14 anos depois de organizada. Tratava-se de um ato de bravura por causa da posição ecumênica do CMI e por causa do temido evangelho social. Manuel de Melo confessou a esses órgãos ecumênicos que quanto nós convertia 1 milhão, o diabo converte 10 milhões através da fome, da miséria, do militarismo e da ditadura. As pretensões de Manuel de Melo eram triunfalistas. Roma deu o mundo à idolatria, a Rússia os terrores do comunismo, os Estados Unidos o demônio do capitalismo. Nós brasileiros, nação pobre, daremos o mundo o evangelho. Na década de 60, a igreja chegou a alcançar 2 milhões de adeptos. O Brasil para Cristo cresceu mais como movimento do que como denominação. A denominação tem hoje cerca de 600.000 fiéis e 2.000 pastores, a maior parte no estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, embora esteja presente em todo o país. Há igrejas também na Argentina, no Peru, Uruguai, Paraguai, na Bolívia, no Portugal, na Espanha, na Dinamarca e Japão. Num dia em que ia gravar seu primeiro programa de televisão, no estúdio da TV Bandeirante, Manuel de Melo teve um derrame cerebral em plena rua, levado para o hospital. Morreu 3 dias depois, em 5 de maio de 1990, aos 60 anos. 4 anos antes, o Brasil para Cristo havia se desligado do CMI. Se você gostou dessa história do pastor Manuel de Melo e do fundador da igreja Brasil para Cristo, não deixe de deixar o like neste vídeo. Compartilhe para todos os seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal. Que Deus, ele vos abençoe.